Olá pessoal, boa tarde, como vocês estão? Eu espero que estejam bem, estejam se cuidando, que quem pode esteja ficando em casa e que estejam aproveitando as nossas dicas. Então, no vídeo anterior eu disse que no próximo vídeo eu traria uma opção, uma sugestão do que fazer com as dobraduras, certo? Então, conforme dito, a dica de agora é como utilizar aquelas dobraduras, tá? Para essa sugestão, eu fiz esse potinho de atividade surpresa. É um potinho de suplemento que eu enfeitei com algumas interrogações, enfim, para que ficasse subentendido que é algo surpresa, né? Interrogação, fica a pergunta, o que é que tem aí dentro? Enfim. E a ideia é justamente essa, despertar a curiosidade e, com isso, chamar a atenção da criança para a atividade. A atividade consiste na construção de uma história com a criança, a partir das dobraduras, utilizando as dobraduras e ir construindo uma história. Por que construir uma história? Porque quando a gente constrói uma história, a gente está usando as nossas funções executivas. Primeiro que a gente tem um problema para resolver, né? A gente vai utilizar aquelas dobraduras para criar algo. Como eu vou fazer isso? O que eu vou fazer com esse animal? O que eu vou fazer com essa flor? Então, tem aí um problema para ser resolvido. A criança vai elaborar uma resposta, elaborar uma resolução para esse problema, certo? E também tem o processo imaginário, a criatividade. E vocês ajudam a criança nesse processo, certo? Por quê? Porque a história, ela auxilia na construção do indivíduo social, né? A criança extrai da história elementos para sua construção social, para o seu caráter, para suas atitudes, né? Ajuda na resolução de problemas futuros, porque ela vai extrair da história que ela ouviu quando ela era criança, enfim, algumas soluções para determinados problemas, certo? Então, história é tudo de bom. E eu espero que vocês gostem muito dessa dica, porque eu adoro trabalhar com história com as crianças, certo? Então a dica é a seguinte: conta, faz a previsibilidade para a criança, diz para ela que vai ser uma atividade surpresa para não gerar ansiedade e sim a curiosidade. Então diz que é uma atividade surpresa, que de dentro desse pote enfeitadinho vai sair algumas imagens, algumas coisas. Inclusive pode dizer que foi algo produzido por elas. Acho super interessante, né? E aí vocês convidam a criança para tirar de dentro do pote um elemento. No nosso caso aqui, uma dobradura. Eu tirei primeiro o cachorro. E aí vocês vão falar para a criança: o que a gente vai fazer com isso? Vamos montar uma história? Então tá, olha só, o primeiro elemento tirado de dentro do pote é o cachorro. Como que a gente pode iniciar a história com o cachorro? Se a criança sentir muita dificuldade para criar a história, para iniciar nessa tomada de iniciativa, vocês podem auxiliar. Digam a elas que vocês têm uma ideia e perguntem se elas gostam dessa ideia de vocês. Olha, eu tenho uma ideia. Quem sabe a gente começa dando um nome pro cachorro. Como é que é o nome desse cachorro? Farofa. O nome do nosso amigo é Farofa. Então tá, vamos começar com a história do Farofa. Onde o Farofa mora? O que o Farofa gosta de comer? O Farofa tem amigos? E assim a gente vai dando sequência, estimulando a criança a resolver esses pequenos problemas, sabe? Aonde que ele mora? Deixa eu pensar. Será que ele mora numa fazenda? Ele mora numa casa que nem a gente? Ele mora num apartamento que nem a gente? E aí, vai estimulando para esse processo de construção. Fechou essa ideia inicial do cachorro? Vamos pegar o próximo? Vamos ver como que a gente vai continuar a nossa história? Pega o próximo. Olha, o coelho. Como a gente pode colocar o coelho na nossa história? O coelho era amigo do cachorro? Eles viviam juntos, viviam na mesma casa, e aí vai estimulando para a criança ir construindo. É importante deixar ela livre para fazer a construção, certo?
Mas se vocês sentirem que tá um pouco difícil essa iniciativa de pensar, essa construção, essa resolução desses pequenos problemas, aí vocês fazem o estímulo. Vocês dão algumas dicas, perguntam se eles gostaram dessas dicas, porque é importante que eles sejam atuantes. Vocês estão participando do processo criativo deles, vocês estão auxiliando, mas eles são os personagens principais ali, né? Os criadores dessa história. Então, aí vocês vão desenrolando e é importante que vocês registrem essa história, porque aí pode depois fazer um desenho, pode depois criar um livro mesmo. É uma ideia super legal que eu já fiz com os meus alunos, é de criar um livro de dobraduras, utilizando os personagens. Os personagens são as dobraduras e os outros elementos são desenhados, são pintados, enfim, e inclusive dão um subsídio para trabalhar com outros elementos de contagem, de inclusão de classes, o próprio trabalho com cores, com motricidade fina, né, a pintura, o desenho, enfim, e a criatividade. E aí vocês podem ir estimulando, é uma ótima alternativa. Eu acho que a história é uma ferramenta muito potente mesmo para vários estímulos. E aí a gente pode começar por baixo, assim, né? Para as crianças irem desenvolvendo esse potencial criativo, esse potencial imaginário e também trabalhando com as funções executivas, né? Na medida em que elas vão elaborando, que elas vão concretizando essa ideia, né? Explanando essa ideia e também a linguagem expressiva, expressar-se de alguma maneira, né? Se a criança não fala, ela consegue expressar-se através do desenho, e se ela não fala, você pode ir estimulando. O que eu posso fazer com esse cachorro? O cachorro vive na fazenda ou o cachorro vive na cidade? E aí a criança escolhe uma das opções, certo? Então, assim, eu acho a história incrível, uma ferramenta super potente, e eu espero que vocês tenham gostado e aproveitem essa dica. Até o próximo vídeo e se cuidem!